Muito bem, seja bem-vindo de volta ao canal Calculista de Aço do blog www.calculistadeaço.com.br. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Jacob, eu sou engenheiro mecânico, calculista e projetista de estruturas metálicas e também criador do curso de cálculo estrutural de estruturas metálicas do blog Calculista de Aço. E hoje eu estou aqui para trazer para você 5 dicas que eu considero super importantes para quem quer começar no mercado de estruturas metálicas, oferecendo projetos, oferecendo cálculos, administração de obra. E são dicas que eu considero importantes, mas de maneira nenhuma eu quero que você imagine que são as únicas coisas que você tem que fazer para ter sucesso. Não, são dicas importantes que eu vou passar aqui para você num vídeo rápido, tá bom? Então vamos lá, a primeira dica e de longe a mais importante de todas: não seja apenas um operador de software. Não pense que porque você tem um software pago, você tem aí softwares, existem softwares excelentes, tá, no mercado, mas não é porque você tem um software pago poderoso que você já é um calculista. Eu digo isso porque os softwares, eles são excelentes ferramentas de automação de processo, mas as informações quem coloca lá é o usuário, e se o usuário colocar informações erradas, o software vai fazer um cálculo muito rápido e vai te trazer respostas e resultados também errados, que é muito perigoso, tá? Não só por isso, e assim, lógico que essa é a parte mais importante, é perigoso você utilizar um software sem ter os conhecimentos necessários, porque você pode introduzir informações erradas. Mas quando você aprende o procedimento de cálculo, quando você aprende todos os princípios, quando você aprende os parâmetros que devem ser introduzidos no software, entende isso, você fica mais seguro e você tem mais propriedade para poder conversar com seus clientes, para poder oferecer soluções. Você consegue explicar para eles por que determinada solução que você está adotando é adequada. Quando você só utiliza o software, por mais que você saiba operar bem os comandos do software, você não sabe o que está acontecendo ali por trás. Veja bem, é muito importante, existem parâmetros que os softwares não conseguem entender sozinhos, é você que tem que introduzir. Existem softwares muito bons no mercado, tá? Não estou dizendo de maneira nenhuma que você não pode utilizar um software para calcular. Não, eu estou dizendo que você tem que conhecer os princípios antes de operar o software, tá? Existem softwares como o CPCAD Metálicas 3D, Tricalc, Strap Metal, vai ter o Stabile, MCalc 3D, SAP 2000, enfim, todos eles são excelentes. Se você me perguntar qual é o melhor, eu vou falar aqui para você que cada um tem seus prós e contras, mas todos fazem muito bem o trabalho de automatizar o cálculo para quem já conhece os princípios, para quem já sabe introduzir um comprimento de flambagem adequado, para quem já sabe introduzir as cargas, para quem já sabe colocar as combinações, para quem sabe fazer isso, é excelente. Para quem não sabe, é perigoso. E mais, para quem simplesmente só pega e opera, dificilmente vai conseguir encontrar soluções diferentes daquelas que o software está parametrizado para poder oferecer. Os softwares não estão parametrizados para oferecer todas as soluções possíveis. Um exemplo muito comum é que a maioria dos softwares não tem todas as soluções possíveis para cálculo de ligações, por exemplo. Então, muitos deles não vão ter soluções para vigas curvas, alguns não vão ter soluções para treliças completas de todas as tipologias, enfim. Quando você sabe os procedimentos de cálculo, você consegue resolver qualquer problema mesmo sem o software. Isso te dá muita segurança e faz você transmitir segurança para o seu cliente na hora de conversar com eles. O seu cliente, seja ele o fabricante, seja ele o cliente final, seja ele o empreendedor, seja ele o arquiteto, você transmite confiança. E confiança nesse mercado é tudo. A pessoa só contrata um engenheiro que ela confia. Por mais que o preço seja mais alto, e nesse mercado o preço não é tão fator decisivo quanto a confiança, você vai ver que as pessoas os clientes vão preferir aquele que tem propriedade na hora de fazer seus cálculos. Eles sentem segurança, pode deixar na sua mão ou na mão do calculista que eles escolherem, que eles vão dormir tranquilos, tá? Então essa é a primeira dica. De novo, não é para você não utilizar software pago, não é isso. São ferramentas excelentes, mas se você não souber o que você está fazendo, esquece. É perigoso até você colocar informações erradas, ele vai aprovar a peça que deveria ser reprovada. E esse é o pior caso de todos, né? É um caso de segurança pública mesmo. E muitas vezes ele vai reprovar peças que deveriam ser aprovadas porque você não colocou os parâmetros adequados ali e ele acaba exagerando no cálculo ou colocando soluções ali que não são viáveis, tá? A segunda dica aí é relacionado ao projeto em si, ao que você entrega para o seu cliente.
Por mais que você seja contratado por alguém que não é da área, vamos supor que você seja contratado por um dono de um supermercado para fazer uma ampliação do mercado, ele quer o projeto estrutural, faça o projeto bem feito, bem detalhado e pensando no fabricante. Faça o seu projeto pensando em facilitar a vida do fabricante. O que eu quero dizer com isso? O seu projeto, ele tem lá o seu carimbo e tem lá o seu nome, o nome da sua empresa, o seu CREA, tem as suas informações. Ele vai cair, por mais que o seu cliente, que te contratou, não seja um fabricante, não entenda de projeto, de detalhes e o que é importante e o que não é, ele vai entregar aquilo para um fabricante. O fabricante vai olhar aquilo e vai começar a fabricar. E eu digo para você, todo fabricante de estrutura metálica, fabricante montador, é um potencial cliente e parceiro do calculista de estruturas. Então, quando o seu projeto cai na mão dele e ele vê que seu projeto é fácil de fabricar, e ele vê que você utilizou os perfis que existem no mercado, não começou a utilizar perfis que não existem, perfis que é difícil de encontrar, exóticos, assim por diante, ele vê que tudo que você fez ali é lógico, tem consistência, então lógico que ele vai te procurar num próximo projeto que ele venha ter, porque ele não tem só aquele cliente, ele tem outros clientes também e ele vai começar a te procurar, e aí naturalmente o seu nome vai ficar bem falado no mercado. Você vai começar a ter um bom nome. Então, independente do cliente que for, entregue um projeto claro, fácil de fabricar, que de preferência gere peças que dê repetição na produção, para que o seu fabricante, o seu cliente entregue para o fabricante tenha facilidade. Se ele tiver facilidade de entender o seu projeto, se ele tiver facilidade de fabricar e se isso gerar produtividade para ele, com certeza ele vai te chamar e assim você vai formando mais e mais clientes, seu nome vai ficando bem falado no mercado, tá? Se você não tiver conhecimento sobre detalhamento de estruturas metálicas, eu recomendo que, das duas uma, ou você pegue alguns projetos de exemplo bons para estudar, ou então você subcontrate isso se você ainda não tem toda a facilidade, tá, de fazer projetos. Quanto aos softwares, algumas pessoas me perguntam, tá? Você pode fazer o detalhamento no software CAD que você quiser, tá? Mas existem alguns softwares que são dedicados a detalhamento de estrutura metálica. Vamos falar assim, nacional, você tem o STCADEM, que é um excelente software para detalhamento de estruturas metálicas, já tem várias rotinas, ali parametrizadas nele. Você tem o Tecnometal 3D, 2D, né, 4D. Você tem aí o Advanced Steel, o Autodesk Advanced Steel, você tem o Tecla, que é uma licença um pouco mais cara, mas muito poderoso. Enfim, você tem diversos softwares para você trabalhar com estruturas metálicas que vão te dar um projeto de qualidade, agilidade e principalmente que já tem os parâmetros já consagrados aí no mercado para você não ficar também reinventando a roda. Projeto bem feito na mão do fabricante é cliente que vai voltar para você e vai fazer o seu escritório girar e ter mais serviço, tá? Essas duas dicas foram relacionadas ao projeto e ao cálculo, tá? Mas eu costumo dizer o seguinte, nem só de cálculo vive o calculista, tá? Todo calculista, ele de alguma forma ou de outra, ele vende o serviço dele ou da empresa dele, tá? Então, a terceira dica é relacionado ao tipo de público que você tem que atrair, tá? Não são todas as pessoas que são clientes ideais de escritórios de estruturas metálicas, mesmo de fábricas de estruturas metálicas. Os clientes ideais, eles estão envolvidos no meio da estrutura metálica de alguma forma, ou eles são fabricantes, ou eles são montadores, ou eles estão oferecendo serviços para grandes empresas e assim por diante, tá? Eu costumo separar em 5 grandes clientes, vamos falar assim. Primeiro de todos, o mais fácil de se atingir, o mais acessível ao calculista e projetista é o fabricante de estrutura metálica. Primeiro, porque ele sabe valorizar um projeto, ele sabe o que é um projeto e sabe o valor que isso tem. Então, para ele, faz parte do processo dele. Então, atrair esse público não é tão difícil, basta você aprender os 2 passos anteriores, aprender a calcular e a dar soluções e aprender também a projetar, tá? Oferecer um projeto com clareza. Você conseguiu isso, você consegue facilmente convencer o fabricante de estrutura metálica a ser um cliente seu. Por quê? Porque ele precisa disso. O outro cliente que é igualmente rápido de se atingir é o arquiteto ou aquele empreiteiro que está na frente, lá na linha de frente com o cliente, né? Principalmente o arquiteto, porque eles estão envolvidos normalmente com ampliações
de lojas, ampliações de pontos comerciais, loja de shopping que precisa de mezanino, ampliação de um galpão, um mezanino em uma residência, assim por diante. E geralmente são soluções que precisam de um calculista de estruturas. E o arquiteto também sabe que ele tem que fazer tudo com projeto. O arquiteto sabe que ele tem que fazer tudo com a responsabilidade técnica. Então é bom o arquiteto ter parceiros de cálculo e dimensionamento e projeto de estruturas metálicas, e aí que entra você. Então esses dois clientes, se você for totalmente iniciante, foca nesses dois e vai crescendo. Se você já tivesse consolidado nesses dois tipos de clientes, já tiver uma boa carteira de clientes já para sustentar o seu escritório, aí eu falo para você subir de nível. Subir de nível é criar um site bacana, fazer campanhas de Google AdWords para você botar a sua empresa com uma maior visibilidade e começar a atingir aí grandes indústrias, multinacionais, grandes construtoras que vão solicitar o projeto, porque o procedimento interno de engenharia da empresa exige que tenha-se um projeto para tudo. Então vai ter um arquitetônico, vai ter um estrutural e eles vão contratando todos esses projetos, tá? Mas isso só depois que você já tiver uma boa experiência com o fabricante de estrutura metálica e com o arquiteto, eu recomendo, foque nesses dois. Esquece todo o resto no começo da sua carreira. Foca nesses dois e vá crescendo gradativamente. Você vai ver que esse crescimento é muito melhor do que você já tentar atacar empresas multinacionais sem ter a experiência de campo necessária, tá? A quarta dica é relacionada à confiança, e confiança é fundamental. Todo cliente gosta de ter confiança e prefere contratar alguém que confie. E nesse mercado específico, confiança é fundamental, é tudo. Se eu não confio, se eu sinto que a pessoa ou não sabe o que está fazendo, ou está tentando me passar a perna, ou está tentando ganhar em cima de mim, ou está tentando me enganar, eu não contrato. Simplesmente vou contratar alguém que eu confie. E normalmente as pessoas gostam de pessoas que foram recomendadas para poder fazer esse tipo de trabalho. Mas um erro fundamental por se tratar de um serviço intangível, né, para a maioria das pessoas, é o calculista não ter uma forma estruturada de formar seu preço. E aí ele começa chutando um preço, ele olha para a cara do cliente, esse aqui pode pagar mais, vou jogar aí um valor de 10 mil reais. E o mesmo projeto para um outro cliente ele jogaria lá, sei lá, 5 mil, 6 mil reais. O que eu estou querendo dizer? Tenha uma forma estruturada de formar seu preço. Não olha para a cara do cliente e simplesmente chuta um preço. E principalmente, quando você falar o seu preço, tenha como sustentar o seu preço. Eu vou falar como eu faço, não é a única maneira que se faz, mas eu vou falar como eu faço. O meu parâmetro é a hora técnica. Então eu tenho a hora técnica que eu e a minha empresa precisam para poder manter as operações, e eu estimo o tempo de projeto e calculo em cima daquele tempo. Então se eu pego um projeto de um galpão para fazer, por exemplo, eu estimo X horas de cálculo, X horas de detalhamento, X horas de visita na obra, X horas de revisão e X horas de reunião no meio do processo aí. Somo tudo e multiplico pela hora técnica. Se você quiser saber mais, tem um outro vídeo que está aqui na descrição desse vídeo aqui, onde eu falo detalhadamente como faz esse processo, tá? Não é a única forma, estou falando a forma que eu faço, mas isso te gera confiança diante do cliente. Você estrutura de acordo com um parâmetro. Tem alguns que estruturam por quilo, outros por metro quadrado. Enfim, eu prefiro trabalhar por hora, eu acho muito mais justo, eu acho muito mais justo para todo mundo, tanto para mim quanto para o cliente, tá? Pode ser que às vezes o meu orçamento fique um pouquinho mais caro que o outro, mas eu tenho uma forma de estruturar, tá? E na hora de conversar com o meu cliente eu explico, eu trabalho por hora, é justo para mim, é justo para você. E o tempo que eu vou demorar é esse aqui, e não adianta eu tentar fazer mais rápido que isso, senão o meu projeto não vai sair legal, eu preciso revisar, eu preciso fazer vários processos aqui para te entregar uma coisa de qualidade. A maior parte das vezes isso dá uma confiança, tanto para o cliente quanto para mim, que é decisivo na hora de fechar negócio. Então, quarta dica, não chute seu preço. Tenha uma forma estruturada, concisa e clara de explicar o seu preço para o cliente. E principalmente, o cliente apertou, não é para ficar dando desconto à torta e direito. Você tem um preço, você pode dar uma aliviada aqui, uma aliviada ali, mas uma aliviada, é 3, 5% e olhe lá, tá? Para você poder fechar o trabalho, e é sempre assim com uma contrapartida, eu te dou um desconto se você me adiantar tanto. E assim por diante, se não, fica assim, o cliente sente que você estava jogando para ter gordura mesmo, e ele vai querer negociar porque ele não quer pagar gordura, ele quer pagar exatamente o quanto vale o seu trabalho, tá?
Essa é a quarta dica, tá? Dentro dessa dica tem uma outra coisa importante. Tenha em mente que você não vai ganhar todos os orçamentos, é natural. Você não precisa pegar todos os trabalhos que aparecem na frente só porque você acha que amanhã não vai ter outro. Gente, eu sei que a crise no mercado apertou muita gente e tudo mais, mas se você já está consolidado, se você está em caminho de consolidar, já tem os clientes que confiam em você, para eles saírem de você e irem para outro é um risco bastante elevado. Então assim, o preço não é tudo, coloca o seu preço, estabelece seu preço e principalmente justifique esse seu preço para você, se convence primeiro que o seu serviço vale isso, para depois você convencer outra pessoa. Aí vai ser muito mais fácil você convencer. Não fica também oscilando o preço. Jogou 10 mil, daqui a pouco o cara põe 5, você aceita? É lógico que ele percebeu que você está jogando alguma coisa ou que você é inseguro para poder manter a sua proposta em frente, tá? A quinta dica, e aí é relacionada ao seu negócio. Essas duas dicas aqui é focar nos clientes. Vamos lá, as duas primeiras, cálculo e projeto, como entregar serviço. A segunda, como ganhar a confiança do cliente e acertar os clientes certos. E a terceira agora é para você se proteger. Nem todo mundo no mercado de estrutura metálica é santo. Então vai acontecer, espero que não aconteça com você se você se proteger do jeito que eu estou falando, o famoso calote. Os fabricantes em geral, a maior parte que está consolidado no mercado, não tem problema com isso, você consegue trabalhar com eles depois de um certo tempo, já com uma certa confiança, e eles sabem que eles precisam de você, mas é necessário você se proteger, principalmente quando você tem clientes novos e quando você é novo no mercado. O que eu estou falando? Às vezes não é maldade das pessoas, tá? O mercado, para eles, ele é bem assim. O fabricante ele tem que pagar vários fornecedores. Então ele tem lá o fornecedor de aço, ele tem o fornecedor de tinta, ele tem o fornecedor de eletrodo, ele tem o fornecedor, enfim, ele tem que pagar todo esse pessoal. Se ele não paga alguma dessas pessoas, eles bloqueiam o crédito dele no mercado, ele já não consegue mais comprar faturado, já não consegue mais comprar a prazo. E para ele, se ele não conseguir comprar material, ele não consegue trabalhar. E às vezes acontece do próprio cliente dele atrasar os pagamentos e ele ter que decidir quem que ele vai pagar. Então se ele pensa assim, bom, eu vou pagar o material ou vou pagar o calculista? Qual dos dois? Ele acaba priorizando o material porque para ele é mais necessário naquele momento, é mais importante. O que eu falo para você? 3 dicas importantes dentro dessa quinta dica aqui. Primeira é muito comum os fabricantes pedirem orçamentos para você antes de oferecer os orçamentos deles lá. Então eles vêm para você e falam assim, ó, preciso fazer uma estrutura X. Quanto que eu vou gastar nisso aqui? Então é natural você oferecer esse trabalho de forma gratuita em troca aí dele depois de trazer o trabalho. É natural, eu faço isso também, só que eu não dou lista de material para ele e não dou informação nenhuma que seja referente à especificação de material. Por mais que eu tenha feito um orçamento calculado no meu software e já tenho a lista de material, eu entrego para ele o peso apenas, tá? Eu vou lá e entrego assim, ó, você vai gastar tantos quilos de aço laminado e só, ou tantos quilos de chapa dobrada e só. E aí ele faz o orçamento e depois ele vai querer saber as peças que ele vai utilizar. De novo, 90% do mercado não tem problema você passar a lista de material, mas tem lá alguns que pegam isso, vão fazer o trabalho, executam e somem, depois nunca mais aparece, o tempo foi perdido. Isso é uma forma de calote, tá? Então se protege disso, não entrega nada antes de você ter alguma coisa fechada com ele. E ter alguma coisa fechada não significa, beleza, tocou a mão aqui já era. Não é isso. Ter alguma coisa fechada é receber pelo menos 30% do valor do projeto já para você começar os seus trabalhos. Enquanto você não tiver nada, não entrega nada disso. Receba adiantado, essa é a segunda dica, receba adiantado antes de você iniciar os trabalhos de projeto e cálculo propriamente dito, pelo menos 30%, recomendo trabalhar com entre 40% e 50%, e depois disso só entregue os projetos e a ART efetivamente dita na hora que você receber, é uma troca, você entrega o projeto na hora que você recebe lá o dinheiro, ou um cheque, um depósito, alguma coisa assim. Faça isso para você se proteger, senão você vai desanimar. Acontece sim, não adianta eu querer te iludir, mas você tem que se proteger. No começo de carreira a gente quer ajudar todo mundo, é bacana, a gente tem muita boa intenção, mas nem todo mundo pensa dessa forma. Às vezes, alguns vão falar assim, 1% é por sacanagem mesmo. Mas na maioria das pessoas é porque na hora de priorizar o fluxo de caixa ali na administração, pensa primeiro no material e não em pagar o calculista. O calculista sempre é alguma coisa que vai se postergando, tá? Então eu espero que,
E todas essas dicas, de novo, não são todas as dicas que se pode dar a respeito disso. Na verdade, existem muitas coisas. Tem muito tempo que eu estou no mercado aí sofrendo com várias coisas e aprendendo e vendo colegas. Então, mas essas dicas aqui são as que eu considero assim mais básicas e importantes para você que quer ter noção de como é esse mercado, do que você tem que saber. Então, eu compartilhei aqui boa parte, né, do que eu acho importante. Se você gostou, se isso é útil para você, então se inscreve no canal, inscreva-se aí no canal, ajuda a divulgar esse trabalho. Eu estou aqui compartilhando um conteúdo que eu aprendi na prática, aprendi com cursos, aprendi com pessoas mais experientes, que eu demorei para aprender. Então isso que você está aprendendo aqui é fruto de uma experiência minha que eu estou compartilhando. Então ajuda a gente aí, compartilha esse vídeo, dá um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e acompanha as outras ações aí os outros vídeos, né, do Calculista de Aço. E se você quer saber mais sobre o curso de cálculo e dimensionamento de estruturas metálicas que eu ofereço lá no site, visita o site, está aqui na descrição, tenho certeza que você vai gostar. Lá você aprende a calcular, primeiro calcular na mão, depois calcular com os softwares gratuitos e depois você vai ver uns tutoriais muito bacanas lá de CPCAD Metálicas 3D, STCADEM, são softwares bacanas que você vai aprender a utilizar, mas primeiro você faz o que eu falei aqui, você aprende na mão mesmo, você aprende o conceito para depois você ir para o software, tá? O contrário não tem como, o contrário é impossível, você não vai ser um bom calculista só operando o software. E de novo, softwares são excelentes na mão de quem sabe, tá? E lá também, né, como eu falei aqui, apesar de ser um curso focado em cálculo e dimensionamento de estruturas metálicas conforme LBR 8800 e 14762, mas lá a gente aprende também bastante coisa sobre marketing. Eu tenho um vídeo de 1h e 50 minutos falando sobre como prospectar clientes, aonde você vai entregar seus cartões, quando que é bom você fazer campanha de Facebook, quando que é bom você fazer campanha de AdWords, ou os caminhos para você criar seu próprio site, os caminhos para você colocar o seu escritório em evidência, para você se diferenciar do mercado, porque todo mundo no mesmo baldinho não dá, né? Você tem que ter um diferencial, você tem que ser reconhecido por alguma coisa que você só faz diferente, é pela sua marca pessoal, pela sua marca profissional, a marca que você deixa no mercado. Então tudo isso é importante, tudo isso a gente ensina lá também. Enfim, tem bastante coisa, dá uma olhada lá. No site, né? Entra lá, vê a ementa do curso, vê a próxima turma, tenho certeza que você vai gostar, tá? Obrigado, assina o canal e a gente se vê. Grande abraço, fui!